cada pai e cada mãe adventista sabe que o maior desafio para as suas crianças, para os seus filhos, é o conhecimento de Deus. É também o nosso exemplo que faz com que as crianças sejam diferentes. O objetivo redentor da educação cristã é o que a torna cristã. E se não for por isso, não vale a pena termos escolas adventistas. Ou elas são diferentes e trazem novidade de vida, ou não vale a pena. Obrigado, Marta. Obrigado à Igreja de Setúbal por me ter convidado. No nome do pastor Rui, obrigado, ao Conselho também da Igreja e também ao Conselho Escolar. Esta é uma igreja especial porque é uma igreja que tem uma escola e um pré-escolar e uma creche, e isto dá uma força especial a esta comunidade, a esta comunidade educativa e a esta comunidade religiosa também. Eu conheço muita gente aqui, mas não posso referir o nome de todos, mas estou muito feliz por estar com a Ângela, com a Marta, também com a Joana e a Paula. Penso que a Paula também está aí. A Paula é uma companheira de várias guerras. Nós trabalhamos na ADRA, na ASA, trabalhamos muitos anos também, e a Paula é uma guerreira. E hoje é o Dia da Educação e eu estou feliz por estar aqui. O meu caminho na educação é longo e curto. Se eu contar que iniciei na educação adventista quando o meu filho nasceu, é mais longo, não é? É mais curto desde que estou no Colégio de Talentos, em Lisboa, desde 2019. E neste dia eu pensei apresentar-vos aquilo que é a proposta de culto que o Departamento de Educação nos fez. Ele tinha um título que era o ADN e a resiliência dos heróis. E à medida que eu fui entrando em contacto com este sermão, eu fui deixando cair o ADN e foquei-me mais naquilo que é resiliência. E é mais disso que nós iremos tratar esta manhã. A resiliência é um termo que vem da física. Thomas Young, em 1807, traz-nos este conceito que, no fundo, diz que é a capacidade de um material voltar ao seu estado normal depois de ser submetido a uma tensão ou uma pressão. Como em outros casos, a psicologia vai buscar também algumas destas teorias e trazê-las para dentro do comportamento humano. E a psicologia diz-nos que a resiliência é a capacidade de uma pessoa lidar eficazmente com os problemas, superar obstáculos, resistir à pressão em situações adversas, transformando as experiências negativas em aprendizagens e oportunidades de mudança e crescimento pessoal. E todos nós, os pais, os estudantes, todos aqueles que lidamos com a educação, durante estes 2 últimos anos, fomos todos testados, fomos todos, de alguma forma, tivemos que alterar toda a nossa forma de estar, de trabalhar e de agir. A Marta falou e bem que nós, enquanto rede, conseguimos também uma harmonia que nos permitiu hoje, passados estes tempos, compreender que aquilo que fizemos bem. Porque, na realidade, torcemos,
mas voltamos muitas vezes ao ponto. Tivemos que lidar com o desconhecido, tivemos que nos proteger com mais ou menos tolerância, com algumas interpretações de alguns sinais que nos eram dados. Tivemos que responder aos anseios reais das crianças e também dos seus familiares. Tivemos que responder à preocupação, ao real impacto que tudo isto teve nas nossas crianças. E para isso fomos criando alguns pontos de resiliência e fomos superando estes obstáculos. Mas digam-me uma coisa, será que estas experiências, embora impactantes que vivemos nestes últimos anos, elas são as únicas que as crianças vivem ao longo da sua vida? O que dizer então das crianças que têm que lidar com a separação dos seus pais? Ou com a mudança que muitas têm que fazer em relação ao sítio onde vivem e mudar os seus amigos? Ou com a falta de paciência com que têm que lidar, vinda muitas vezes dos seus pais? Ou com a morte de um familiar? Na realidade, aquilo com que vivemos hoje não é muito diferente do que muitos vivemos ao longo de toda a nossa vida. E todos nós temos sempre de nos adaptar e de andar para a frente. Por vezes sentimos-nos menos capazes de resistir a determinadas provas, mas a realidade é que a nossa capacidade de resiliência pode ser superior aos nossos sentimentos, às nossas percepções sobre a realidade que nos rodeia. E outra questão, será que queremos voltar àquilo que éramos antes? Será que queremos voltar à mesma forma de trabalhar que tínhamos antes? Será que éramos felizes, que tudo corria bem e que não tínhamos nenhum problema que nos preocupasse? Será que as crianças que lidamos nas nossas escolas, elas eram todas felizes e nenhuma tinha problemas? Será que a nossa forma de trabalhar era sem mácula? Ou aprendemos, resistimos, mudamos e melhoramos? Em Hebreus 10:36, se quiserem abrir as vossas Bíblias, diz-nos que devemos persistir. Diz, não necessitais de perseverança, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, alcançais a promessa. Estamos nós todos, comunidade escolar, família, envolvidos no desenvolvimento desta capacidade que nos é apresentada agora. Acredito que, como cristãos, a nossa forma de encarar os problemas, ela é muitas vezes diferente. Ela tem de ser diferente. Ontem eu falava com um jovem que passou pela igreja de Santarém há uns anos. Ele é é ucraniano, e eu tenho-me lembrado dele nos últimos tempos. E ontem vi que ele estava online no Messenger e mandei-lhe uma mensagem.
Ele tinha ido buscar um familiar com 16 anos à Polónia e respondeu-me da seguinte forma. Vou-vos ler a mensagem que me mandou. Se conseguir ligar aqui o telemóvel. Diz assim, vamos ver. Depois de eu lhe dizer que orávamos por ele, que se precisasse de alguma coisa estávamos lá, ele diz assim: o Senhor tem cuidado de nós de uma forma incrível. Um abraço. Esta é a forma como todos nós, quando cremos em Deus, sentimos e encaramos os problemas. Uma revista adventista de educação, num artigo interessante, fala-nos sobre as características de uma pessoa ou das pessoas resilientes. Então diz: uma fé religiosa profunda, um forte compromisso consigo mesmo, com Deus e a disposição para agir e lidar com os problemas. Uma atitude positiva em relação ao ambiente. Um forte senso de propósito e um forte controle interno que lhes permita ver os obstáculos da vida como desafios que podem ser superados. Um forte compromisso em ajudar os outros. A crença de que a adversidade pode ser superada. De que há vida além dos obstáculos de hoje. E que ter a capacidade de identificar fatores que justifiquem o sucesso em vez de se focarem nas deficiências. Na Bíblia há um episódio onde estes elementos eles são apresentados. Nós podemos ver isso na resiliência que Daniel e os seus amigos tiveram no cativeiro em Babilónia. Todos nós sabemos o que aconteceu. Houve uma guerra, muitos mortos e feridos, e alguns, como muitas vezes se ouvimos na história da humanidade, quem ganha fica com o espólio e muitas vezes fica também com os sábios. E isso aconteceu com Daniel e com os jovens para irem para a corte de Babilónia. De um momento para o outro, e de forma repentina, a sociedade onde Daniel vivia, ela mudou. Aqueles jovens foram arrancados ao seu meio, às suas famílias, à sua religião, foram impossibilitados de se reunir com os seus familiares, de adorarem o seu Deus, de estarem com os seus amigos, de conviverem com os seus membros de igreja. Toda a sua vida passada ficou reduzida a apenas memórias. Sabemos que a sua existência iria conhecer uma nova normalidade. Lembram-se deste termo que temos ouvido ao longo de muito tempo? Uma normalidade. E a nova normalidade era que eles se afastassem de Deus e que seguissem um caminho diferente. Eles viajaram mais de 1500 quilómetros, desde Jerusalém até a Babilónia, e durante esse tempo, de certo que aqueles que os levavam iam gozando com eles. Iam-lhes dizendo que eles eram fracos, que o seu Deus era fraco,
que a sua família não valia nada. E foram caminhando. E eu imagino a dor, o sofrimento que aqueles jovens passaram naquela altura. Será que se mantiveram sempre firmes? Será que não vacilaram? Será que não vinha à sua cabeça ou à sua mente: porque é que isto me está a acontecer a mim? O que é que me vai acontecer? Quando é que tudo isto vai acabar? Porquê? 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 E aquilo que Nabucodonosor procurava, como todos os outros que fizeram o mesmo, era uma alienação cultural, e por isso eles eram mudados de um sítio para outro. Era uma alienação religiosa. Era que eles se transformassem na elite intelectual de Babilónia, instruídos de acordo com aquela cultura, com os seus conhecimentos, e eliminando a sua anterior cultura, a cultura bíblica que eles traziam. Se lermos com atenção, havia 3 pontos que deveriam de ser mudados nas suas vidas: um novo plano de estudos, um novo nome e uma nova alimentação. Estes jovens estavam confrontados com esta nova realidade para a sua vida. Um novo plano de estudos, um novo nome e uma nova alimentação. Jacques Ducan, no livro sobre Daniel, ele diz que uma das demonstrações de resiliência destes jovens foi a forma como usaram os nomes que lhe foram atribuídos. Eles alteraram aqueles nomes de maneira a que eles não fossem os nomes dos deuses como eles queriam. Jacques Ducan diz assim: desta forma, os nomes dos deuses babilónios perderam a sua própria identidade. Por meio deste artifício literário, o autor do livro de Daniel, bem como os próprios portadores dos nomes, expressavam resiliência ao que estava acontecendo. A resiliência, a resistência, é ainda hoje vista como uma das formas de resistir daqueles jovens, quando eles não adotaram o regime alimentar e como eles também não adotaram de forma clara o nome que lhes tinha sido proposto. A referência para a sua alimentação, eles foram buscá-la a Gênesis, quando disseram que se queriam alimentar apenas de vegetais. E foi isso que pediram àquele cozinheiro que estava com eles. Desta forma, eles demonstraram uma fé profunda, um compromisso com eles próprios, um compromisso com Deus na disposição de lidarem com os problemas, uma atitude positiva em relação ao ambiente, a crença de que a adversidade ia ser superada, a capacidade de identificar fatores que justificam o sucesso e ainda um lugar onde não focariam as dificuldades que estavam a passar. Esta foi a forma como eles reagiram a todas estas questões.
como cristãos, temos a possibilidade de desenvolver a resiliência ainda com melhores razões do que na sociedade que nos rodeia. A primeira dessas razões é a fé. Lembram-se daquilo que a teoria da física falava sobre a resiliência. É a capacidade de algo resistir e voltar ao seu ponto. A resiliência de um cristão é a capacidade de ele ser submetido à tensão, à pressão, mas voltar sempre ao seu ponto de fé. É a capacidade de ser testado, de ser muitas vezes maltratado, mas acreditar sempre com fé no seu Deus. Jacques Ducan continua dizendo assim: a religião dele não está limitada às crenças espirituais ou às abstrações, mas chega ao nível concreto da existência. E Ellen White, falando ainda sobre estes jovens, diz que os jovens hebreus não agiram presunçosamente, mas em firme confiança em Deus. Não escolheram ser singulares, mas se aluíam, de preferência, a desonrar a Deus. Cada pai e cada mãe adventista sabe que o maior desafio para as suas crianças, para os seus filhos, é o conhecimento de Deus. O maior desafio para cada professor adventista também é saber que a maior necessidade de cada aluno é que ele possa colocar a sua vida a cada dia nas suas mãos. É por isso que a educação adventista no lar e na escola são complementares. George Knight fala-nos sobre isso no livro Educar para a Eternidade, quando diz que a educação cristã é a única que pode satisfazer as mais profundas necessidades da humanidade. Porque só os educadores cristãos entendem o âmago do problema humano. O objetivo redentor da educação cristã é que a torna cristã. O objetivo principal da educação cristã na escola, no lar e na igreja é levar pessoas a terem um relacionamento salvador com Cristo. Sabem, todas as escolas ensinam a matemática, o português, a física, mas nem todas ensinam a amar Jesus. Qualquer escola hoje, melhor ou pior, educará os nossos filhos naquilo que é a sua cultura ao nível da matemática, do português, do inglês. Melhor ou pior, qualquer professor conseguirá passar essa mensagem aos nossos filhos. Mas nem todas conseguirão passar o objetivo principal do ser humano: o conhecimento de Cristo e a compreensão daquilo que Ele é na nossa vida. Gostava de vos dar algumas experiências que vivemos, não no colégio em Setúbal, mas no colégio em Lisboa. A Nono é uma menina que frequenta o primeiro ciclo.
E a Nonô não é adventista. E sempre que houve uma história da Bíblia, os olhos dela ficam enormes. Ela vibra. A Nonô um dia foi convidada a fazer parte dos Tições e a ir a um regional com os meninos de uma das igrejas ali de Lisboa. E a Nonô ficou fascinada. E ela era a primeira a ir às atividades e a mais entusiasta de todos os outros. Veio a pandemia e todos ficámos em casa. E nós continuámos a dar aulas em casa, a entrar por casa dos nossos alunos dentro. E sabem, tivemos a oportunidade de contar as histórias à Nonô, mas também ao pai da Nonô e também à mãe da Nonô. E todos eles queriam mais e mais e mais. Esta história vai continuar, porque a Nonô vai querer sempre saber mais e mais. Mas também temos o Pedro. E sabem, um dia a educadora recebeu uma mensagem da mãe do Pedro. E a mensagem dizia: como é que é possível que o Pedro conheça tantas histórias sobre Jesus? A minha cunhada até diz que o filho dela é que vai à igreja e faz parte da comunhão, da catequese, e o Pedro é que sabe tudo sobre a Bíblia. E ainda outra criança que um dia, à noite, a educadora recebe uma mensagem da mãe a perguntar-lhe, e a educadora podia ser qualquer uma, como é que é esta música da oração para podermos comer? Porque ninguém come cá em casa sem cantarmos oração. E ele não sabe a música toda e terá que saber, porque senão ficamos todos na mesa à espera que as coisas aconteçam. Mas temos também a Madalena, que era pequenina, muito pequenina. E quando foi para o primeiro ano, não gostou da escola onde andava. Era uma escola privada, uma escola boa, onde se ensinava muito bem a matemática, o inglês, o português. Mas a Madalena também queria colo. Também queria amor. Também queria compreender como é que estas coisas funcionam. E que queria poder dizer que tem um coelhinho e que o coelhinho em casa faz isto e aquilo. E que nós possamos compreender que coelhinho é esse e querer saber dele e querer que ela o traga para que nós também o possamos conhecer. São estas as pequenas histórias que partilhamos muitas vezes nas reuniões de rede para nos animarmos uns aos outros e para continuarmos a compreender que esta missão é uma missão diferente, é uma missão que nos leva a objetivos concretos. Como dizia o Knight, o objetivo redentor da educação cristã é o que a torna cristã. E se não for por isso, não vale a pena termos escolas adventistas. Ou elas são diferentes e trazem novidade de vida, ou não vale a pena. Por isso é que é tão importante que os pais crentes e os pais não crentes compreendam esta necessidade dos seus filhos. Nas escolas adventistas, as crianças aprendem também pelo exemplo daqueles que são, daquela que é a equipa,
a equipa de educadores, de auxiliares, de professores. É também o nosso exemplo que faz com que as crianças sejam diferentes e também aprendem sobre Deus e sobre o amor e sobre o seu cuidado por cada um de nós e sobre o que é que a Bíblia nos ajuda, como a Bíblia nos ajuda a compreender a realidade que nos rodeia. O sentimento de pertença de Deus e da sua graça para cada criança tem nas diversas circunstâncias da vida uma importância fundamental para o seu crescimento. Daniel e os seus companheiros, eles tomaram as suas decisões dentro do contexto da cosmovisão bíblica que tinham aprendido. Eles tinham bases, tinham aquele ponto forte de fé que os fazia, apesar de torcer, voltar ao ponto inicial. E nós hoje, enquanto comunidade, enquanto igreja, continuamos nós a sentir que temos um ponto forte de conexão que nos impele a voltar sempre que as dificuldades aparecem? Conseguimos nós aprender com as dificuldades que nos vão aparecendo a cada dia? Estes 2 últimos anos foi a Covid. Mas as coisas não vão melhorar. De hoje para a frente, estamos mais capacitados porque compreendemos melhor como é que as coisas são feitas. Mas não esqueçamos que nada aproveitamos se não compreendermos que a nossa dependência continua a ser de Cristo Jesus. Esse é o nosso ponto forte, essa é a nossa fé. É aí que voltamos sempre quando as coisas acontecem, as boas ou as más. Cada estudante desenvolve no seu meio académico determinada resiliência. Quando se estuda e não se conseguem os resultados que se pretendem, quando as coisas não acontecem como nós estávamos à espera, quando queríamos uma coisa, mas ela não aparece, estamos nós preparados? Estamos nós a obter esta preparação? Estamos nós a conseguir compreender aquilo que Deus quer para cada um de nós? Para além disso, na educação cristã, procuramos, através de uma filosofia de educação correta e equilibrada, preparar cada pessoa para se tornar ela própria cada vez mais à imagem e semelhança de Cristo. E mais, desenvolver uma mente cristã que ajuda, através da cosmovisão bíblica, a fazer a leitura abrangente e correta da sua realidade, que lhe permita preparar-se para resistir aos obstáculos e dificuldades da vida e prosseguir no seu itinerário de forma a alcançar os objetivos que procura. A resiliência mostra que aquele que tem a última palavra na nossa vida é o poder de Deus, não as circunstâncias pelas quais passamos. Jesus disse com esperança e com convicção: aquele que perseverar até o fim será salvo. Queridos, aquilo que trabalhamos nas escolas adventistas
é o mesmo que trabalhamos nas igrejas adventistas. É a salvação. As escolas não têm sentido de existir a não ser porque a igreja existe. E a igreja existe porque Cristo nos quer salvar. Que Deus nos ajude a todos.